Muitos devem estar aí falando, Gustavo, passa pra gente então agora qual que é o protocolo da vaca, da novilha, da solteira, da de corte, da de leite. E eu vou passar para vocês, e vou passar para vocês com detalhes. O que vocês precisam saber para fazer um protocolo de IATF e ter ótimos resultados. O coração está aqui, ó, nesse slide. Cérebro, hipotálamo, hipófise, ovário. A gente vai entender agora a fisiologia. E é isso que você precisa. Você técnico, você especialista, que quer entender a necessidade, o que eu ajusto no protocolo, que é uma parte do processo, você tem que dominar isso aqui. Então, fisiologia. Quero demonstrar aqui para vocês de uma forma breve o que é um ciclo de uma vaca. A gente sabe que o ciclo é o intervalo entre duas ovulações, que na vaca é por volta de 21 dias. Como que começa? Então a gente sabe que a hipófise é responsável pela secreção de FSH, hormônio folículo estimulante, que no ovário promove o recrutamento, a emergência de uma onda folicular. Então o folículo pequeno é dependente de FSH. Esse folículo então vem crescendo até o ponto que um folículo se torna dominante e esse folículo secreta estrógeno e inibina. Esse estrógeno e inibina na hipófise faz um feedback negativo bloqueando o FSH. Agora, esse folículo dominante adquire receptor para LH, isso a gente chama de divergência folicular, e esse folículo agora passa a ser dependente de LH. Então esse folículo secreta uma dose de estrógeno que vai e sensibiliza o hipotálamo e faz o hipotálamo liberar pulsos de GnRH, hormônio liberador de gonadotrofinas. Esse GnRH, na hipófise, estimula a liberação de LH. E aqui eu quero fazer uma pausa. A gente viu que a vaca no Brasil, devido ao anesto pós-parto, tem depressão do estoque de LH. E é isso que acontece fisiologicamente. A vaca chega até aqui. Porém, ela não tem LH para terminar o crescimento folicular e fazer essa vaca ovular. O que acontece? Uma regressão e um início de uma nova onda. E essa vaca fica fazendo essas ondas foliculares, que são com intervalo de 7 a 10 dias, até 160, 180, 250 dias. E o que eu preciso agora? E qual que é o intuito do protocolo de IATF? Ajudar essa vaca a passar dessa fase. Então essa vaca chegar e eu conseguir passar, dar esse suporte de LH para essa vaca conseguir fazer um crescimento folicular, para que esse folículo consiga chegar no pico de tamanho ovulatório. Esse folículo vai gerar um pico de estrógeno, que por sua vez no hipotálamo vai gerar um pico de GnRH, que na hipófise vai aumentar a frequência dos pulsos de LH e vai gerar um pico de LH. 24 horas depois, em média, a vaca tem uma ovulação. Então é isso que a gente precisa fazer agora, saber controlar. O protocolo de IATF é dividido em 3 etapas. O protocolo padrão. Primeira etapa é zerar a onda. O que é zerar a onda? É pegar vacas que estão em diferentes fases do ciclo estral. E o que eu vou fazer? Uma associação farmacológica. E qual que é essa associação farmacológica? A mais utilizada no Brasil com melhor resultado é o implante de progesterona associado com benzoato de estradiol. O benzoato de estradiol vai fazer o quê? Vai bloquear, vai fazer um feedback negativo com o FSH, bloqueando o FSH. Por consequência disso, os folículos pequenos vão sofrer atresia. E a progesterona vai bloquear o pico de LH e, por consequência, os folículos grandes vão entrar em atresia. Então essa é a primeira fase do protocolo de IATF, zerar a onda folicular. Então a gente vai colocar essas vacas todas, em uma grande porcentagem delas, no mesmo dia do ciclo estral. E vai começar uma nova onda. Quando? Em média, 4 dias depois do início do protocolo, quando o benzoato de estradiol é metabolizado. Esse folículo começa a crescer. Esse folículo cresce numa média aí por volta de 2 milímetros ao dia. Então, depois de 4 a 5 dias, ele está nesse momento de divergência folicular, que do nosso protocolo é o dia da retirada de implante, que pode ser aí, dependendo do protocolo, dia 7, dia 8 ou dia 9.
Então a gente vai retirar o implante de progesterona. Para quê? Para liberar que tenha pulso de LH. O que mais a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma dose de prostaglandina, por exemplo, para baixar a progesterona, caso esse animal tenha um corpo lúteo, seja um animal cíclico. Além disso, a gente pode utilizar um outro fármaco que é muito utilizado, que é a ECG. Qual é a ideia da ECG? Dar suporte de LH e conseguir fazer um crescimento melhor desse folículo. E a gente vai aplicar um indutor de ovulação, que existem vários no mercado. Cipionato de estradiol, que é o mais utilizado no dia da retirada do implante, benzoato de estradiol ou até mesmo o GnRH. Qual que é o intuito daí? Fazer o crescimento do folículo, gerar um pico ovulatório, um pico de LH, e agora, no protocolo de ATF, a gente consegue então ter uma ovulação marcada, controlada, de horário marcado, sem a necessidade de observar o cio dessa vaca. Pessoal, aqui é o ponto-chave. Então eu sempre falo para os nossos alunos, entendam o processo fisiológico. Quem domina isso aqui, entende como atuar, qual fármaco trocar, por que trocar, que horas trocar. Vai entender que todo o protocolo passa por essas 3 etapas. Zerar a onda, controlar o crescimento folicular e induzir uma ovulação sincronizada. Então aqui é um resumo do que a gente viu. As etapas. A primeira etapa, se eu tenho vacas com folículos grandes, médios ou pequenos, associando estrógeno e progesterona, eu tenho uma diminuição, um feedback negativo de LH e FSH. E com isso uma regressão dos folículos. Logo depois, 3 a 4 dias, quando o estrógeno é metabolizado, eu tenho um pico de FSH e o início de uma nova onda. E agora eu vou fazer o controle desse folículo, acompanhar esse crescimento, até o momento que eu vou programar para esse folículo ovular. Isso é um protocolo padrão de ATF. Todos os protocolos vão se comportar assim. Mas por que os detalhes? Prostaglandina 2 dias antes, implante novo, monodose, ECG, a dose, protocolo de 7 dias, 9 dias. Os detalhes são importantes, com certeza. Mas por que em cada situação eu preciso ajustar esses detalhes? Isso você vai com certeza precisar saber. E a fisiologia que vai te responder isso. Então aqui é para a gente entender o que é um protocolo padrão. Então uma associação de benzoato de estradiol com progesterona. A gente tem então uma regressão desses folículos, começa uma nova onda, esses folículos vão crescendo, aqui a gente faz a retirada do dispositivo, aplicação de prostaglandina, ECG, outros fármacos que vão depender de cada categoria, e com isso a gente vai conseguir, com esses fármacos, induzir um pico de LH e uma ovulação sincronizada. E dessa forma, eu não preciso mais olhar cio dessa vaca. E eu consigo, então, inseminar essa vaca em tempo fixo, sem a necessidade de olhar cio. E aí está a grande chave, aí está a grande resposta. Essa semana eu recebi várias perguntas. Gustavo, mas touro não é melhor que ATF? E aqui está uma das respostas para isso. Não. Por quê? Porque se essa vaca tivesse com touro, naturalmente, ela não estaria dando cio e muito menos ovulando. Aqui, eu vou induzir uma ovulação dessa vaca. Por quê? Porque eu vou controlar farmacologicamente esse crescimento desse folículo e vou induzir uma ovulação. Então, por isso que a probabilidade dessa vaca emprenhar é muito maior trabalhando com um protocolo de ATF. Eu sei que nessa hora os alunos ficam assim, Gustavo, fisiologia é muito difícil. E realmente, fisiologia precisa dedicação. Você precisa entender os processos. Mas eu te garanto, é um dos grandes segredos do sucesso de um programa de ATF. Se realmente você não quer seguir receitinha de bolo, protocolo milagroso, se você quer entender um contexto dos porquês de mudar, de ajustar, você precisa entender isso.